Foi só depois do jantar, naquela noite, que compreendi o sentido do que ele dizia. Estávamos no salão verde, como na noite da minha chegada, quando tudo começou. Um gato miava alto e insistente do lado de fora da porta, mas dessa vez ele estava mesmo brabo. Ouvíamos um miado feroz e ameaçador, demorado, e quando ele finalmente cessou, garras afiadas rasparam violentamente de encontro à porta. Cero levou um susto. Poderia jurar que é real, exclamou. Ele correu até a porta e abriu-a de supetão. Não havia nada lá. Ele retornou com um semblante amuado. Phyllis estava pálida e trêmula. Lady Carmichael branca como um fantasma. Somente Arthur, de cócoras como uma criança, com a cabeça pressionada contra o joelho da madrasta, continuava calmo e imperturbável. Dei o braço à senhorita Patterson e subimos ao outro andar. Ah, Dr. Casters, gritou ela, qual o sentido disso tudo? Ainda não sabemos, minha jovem, disse eu. Mas vamos descobrir. Estou convencido de que a senhorita não corre perigo. Ela me olhou desconfiada. E o que o faz pensar assim? Uma intuição, respondi convicto, lembrando-me da maneira como o gato cinza se enroscava ao redor de seus pés. Com certeza, a ameaça não se dirigia a ela. Eu estava caindo de sono e acabei cochilando sem me dar conta. Acordei um pouco depois com o barulho de algo sendo violentamente arranhado ou rasgado. Tomei um susto e pulei da cama. Fui até o corredor e encontrei Cero, que também havia saído de seu quarto, logo em frente ao meu. O som vinha da nossa esquerda. Você ouviu, Casters? Você ouviu? Corremos na direção do quarto de Lady Carmichael. Não vimos nada, mas o barulho havia parado. As chamas das nossas velas se refletiam na superfície polida da porta de Lady Carmichael. Olhávamos um para o outro. Você sabe o que era? Sussurrou ele. Confirmei com a cabeça. As garras de um gato arranhando e rasgando alguma coisa. Senti um arrepio. Baixei a vela e exclamei. Ali, Cero! Uma cadeira que ficava encostada mais adiante na parede estava com um assento todo arranhado e rasgado em longas tiras. Nos aproximamos e olhamos de perto. Ele olhou para mim e disse, garras de um gato, com certeza. Ele suspirou fundo e seus olhos se moveram da cadeira à porta fechada do quarto. Ali dentro está a pessoa a quem se dirige a ameaça. É para Lady Carmichael, acrescentou. Naquela noite não consegui mais dormir. Aquilo já tinha passado dos limites, precisávamos tomar uma atitude. Na minha opinião, só uma pessoa poderia nos ajudar a entender aquela situação, a própria Lady Carmichael, que sabia mais do que nos dissera. Ao descer para o café na manhã seguinte, ela estava mais pálida do que nunca e apenas brincou com a comida no prato. A minha impressão era de que ela fazia um grande esforço para não se descontrolar. Ao levantarmos da mesa, pedi para falar com ela e fui direto ao ponto. Lady Carmichael, tenho razões para acreditar que a senhora corre um grande perigo. É mesmo? Perguntou ela indiferente. Há nesta casa uma presença que é obviamente hostil à senhora. Mas que absurdo, murmurou ela debochada. Como se eu acreditasse nesse tipo de coisa. Ontem à noite, o assento da cadeira no corredor, ao lado de fora do seu quarto, observei friamente, foi destruído. Foi? Com as sobrancelhas muito erguidas, ela fingia estar surpresa, mas tive certeza de que eu não lhe revelara nenhuma novidade. Certamente uma brincadeira de mau gosto, acrescentou ela. Não foi nenhuma brincadeira, corrigi preocupado. E quero que a senhora me diga, para seu próprio bem, fiz uma pausa. Que lhe diga o quê? Qualquer coisa que nos ajude a entender o caso, disse em tom sério. Ela soltou uma gargalhada. Eu não sei de nada, nada. E nenhuma advertência foi capaz de fazê-la reconsiderar a sua afirmação. Mas eu continuava convencido de que ela sabia muito mais do que qualquer um de nós e tinha chave para a solução do enigma. Só que era mesmo impossível arrancar dela uma palavra que fosse sobre o assunto. Eu me sentia na obrigação de tomar todas as precauções possíveis para impedir que algum mal lhe acontecesse, convencido que estava de que ela enfrentava uma ameaça real e iminente. Naquela noite, antes dela ir se deitar, Cero e eu demos uma busca no quarto. Depois disso, dividimos a noite em 2 turnos, a fim de que eu e ele pudéssemos ficar de guarda no corredor, revezando-nos. O primeiro turno, até as 3 horas, coube a mim e decorreu sem qualquer incidente. Eu já estava bastante cansado por não dormir na noite anterior e, assim que Cero veio me substituir, voltei imediatamente para o quarto e caí no sono. Tive um sonho engraçado. Sonhei que um gato cinza estava nos pés da minha cama e que me olhava fixamente, como se pedisse alguma coisa. Era como se ele quisesse que eu seguisse. Obedeci e ele me conduziu pela escada até o andar de baixo e depois até a ala do outro lado da casa, onde entramos numa sala que era obviamente a biblioteca. Ele parou diante de uma das estantes de livros e ergueu as patas dianteiras sobre uma prateleira baixa, me olhando de novo como se pedisse algo. Então, subitamente, o gato e a biblioteca desapareceram no ar. Quando acordei, já era de manhã. O turno de Cero também decorreu tranquilo, mas Cero se mostrou vivamente interessado pelo meu sonho.
Pedi que me levasse até a biblioteca e constatei que correspondia ponto por ponto à visão que eu tivera dela em sonho. Não tive dificuldade para indicar o lugar exato de onde o gato me lançara o seu último olhar melancólico. Detivemo-nos por ali um tempo, refletindo. De repente me ocorreu uma ideia e me inclinei a fim de ler os títulos dos livros que ficavam naquele lugar. Notei que um livro estava faltando. Está faltando um livro, disse eu para Cyril. Ele também se inclinou. Veja só, um pedaço de uma folha ficou preso na ponta de um prego aqui embaixo. Com cuidado, ele retirou o fragmento de papel da base da prateleira. Não era mais do que um canto de folha, mas trazia impressas 2 palavras significativas: o gato. Mas que horror, disse Cyril, é muito esquisito. Precisamos descobrir que livro estava aqui. Você acha que há um jeito de sabermos? Talvez haja um catálogo. Vamos falar com Lady Carmichael. Sacudi a cabeça numa negativa. Ela não vai nos dizer nada. Você acha? Tenho certeza. Ela sabe de alguma coisa e até agora não se prestou a colaborar. Prefere correr todos os riscos sozinha a abrir a boca. O dia decorreu tão tranquilo que mais parecia a bonança antes da tempestade. E eu tinha a estranha intuição de que o enigma estava prestes a se resolver. Tateávamos no escuro, mas em breve a luz se acenderia. Os fatos estavam todos lá, prontos para se revelarem a quem soubesse juntá-los de forma correta. E a hora chegou, pegando-nos de surpresa. Estávamos sentados no salão verde, como sempre, depois do jantar. Estávamos em silêncio e, de fato, o silêncio era tal que um ratinho se atreveu a correr pelo chão, atravessando a peça de uma ponta a outra. E foi nesse instante que tudo aconteceu. Arthur Carmichael deu um pulo da cadeira onde estava, colocando-se imediatamente no rastro do animal, que desapareceu atrás de um lambri. Agachado e atento, Arthur tremia de excitação. Eu já não tinha mais dúvidas quanto ao significado do comportamento do jovem. Subitamente, fui capaz de compreender seus passos furtivos e suas olhadelas escusas. Só havia uma conclusão a ser tirada daquela cena, por mais absurda e inacreditável que parecesse. Quanto mais eu me esforçava por negá-la, mais a conclusão se impunha ao meu pensamento. Do que aconteceu depois eu não me lembro direito. As lembranças que tenho são confusas e irreais. Não me lembro sequer de ter dado boa noite aos outros antes de subir para o quarto. Evitávamos nos encarar, a fim de não termos confirmados os nossos piores receios. Cyril ficou de guarda do lado de fora do quarto de Lady Carmichael, assumindo o primeiro turno da vigilância. Às 3 da manhã, ele me chamaria para assumir o seu lugar, mas eu já não me preocupava mais com Lady Carmichael. Deixara-me simplesmente fascinar pela teoria absurda que eu encontrara para explicar todos aqueles fatos. Então o silêncio da noite se quebrou. A voz de Cyril se ergueu num grito, chamando por mim. Corri até o corredor. Com todas as forças, ele esmurrava a porta do quarto de Lady Carmichael. O demônio deu um jeito de apanhá-la. Os 2 estão trancados lá dentro. Mas... está lá dentro, com ela, você está me ouvindo? Atrás da porta trancada, um gato miava furioso, e aos seus miados se seguiam gritos, um mais terrível que o outro. Reconheci a voz de Lady Carmichael. Temos que arrombar essa porta ou vai ser tarde demais, gritei. Juntos, nos arremessamos de ombro contra a porta, com toda a nossa força. A porta cedeu com um estrondo e quase caímos dentro do quarto. Lady Carmichael estava na cama, coberta de sangue. Nunca vi nada mais repugnante. O coração ainda batia, mas os ferimentos eram terríveis. A pele do pescoço estava toda rasgada. As garras, murmurei trêmulo e arrepiado. Cuidei dos ferimentos o melhor que pude e sugeri a Settle que nada comentasse sobre a natureza deles, especialmente com a senhorita Patterson. Pedi que expedissem o mais depressa possível um telegrama meu ao hospital, solicitando a vinda de uma enfermeira.